Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui conosco nessa tarde. E gostaria de me apresentar a vocês, aqueles que ainda não acompanharam nenhuma das nossas apresentações aqui. Atualmente, eu sou professor do Departamento de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Santa Rita de Cássia e fiz o meu doutorado em anestesia na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Bom, o tema de hoje, eu tenho absoluta certeza que todos vocês têm um certo grau de conhecimento de tudo que vai ser mostrado aqui. Mas a ideia é exatamente a gente fazer uma revisão do tema e, principalmente, a gente poder falar o que muda diante de uma reanimação, seja no suporte básico de vida, ou seja no suporte avançado de vida, naqueles pacientes que são suspeitos ou já confirmados para a Covid-19. Eu gostaria de alertar os senhores que essa informação ela é muito importante porque a partir do momento que esses pacientes precisam, muitas vezes, serem intubados, ter uma via aérea definitiva, alguns procedimentos são feitos para que essa intubação se dê naquilo que nós chamamos em sequência rápida, para diminuir a contaminação de toda a equipe. E muitos pacientes acabam evoluindo para a parada cardíaca exatamente nesse momento. Então é um momento onde a equipe toda tem que estar bastante preparada para que essa assistência seja feita da melhor forma possível, com a melhor qualificação possível. Bom, dito isso, vamos começar falando então, inicialmente, do suporte básico de vida, e aqui suporte básico de vida não para a população leiga, mas o suporte básico de vida dos profissionais de saúde. E nesse caso aqui, nós estamos englobando todos os profissionais de saúde que podem e devem fazer esse suporte básico de vida. Então, o que muda, né, já no algoritmo desde o começo? Aqui no primeiro plano, vocês podem perceber que a primeira coisa que nós temos que fazer na hora do suporte básico é que a equipe tem que estar devidamente paramentada, as pessoas devem estar com seus EPIs, e a gente vai limitar o número de pessoas. Toda vez que precisar entrar uma nova pessoa no time para ajudar, é o momento de aquela pessoa que está ativa na manobra de reanimação, ela fique em cena, descansando, para que depois ela possa substituir essa pessoa quando cansar, mas limitando então ao máximo o número de pessoas que vão prestar essa assistência. Bom, o que nós vamos ver numa cena onde o suporte básico ele precisa ser iniciado? Então, primeira coisa, eu tenho uma vítima não responsiva, ou seja, uma pessoa sem consciência. E nesse momento, então, a pessoa que fez esse diagnóstico, que detectou que essa pessoa está sem consciência, ela vai pedir por ajuda e, obviamente, vai pedir para que alguém traga para esse local, se for possível e estiver disponível, um desfibrilador, um DEA, para que possa ser usado nessa fase, ok? Então, se você, por exemplo, está na unidade básica de saúde, com poucos recursos, ou você está numa situação ambulatorial e alguém perde a consciência e existe, esse paciente é um suspeito ou um caso confirmado de Covid, então se faz isso. Checou que não tem a responsividade, a partir desse momento pede por ajuda e aciona o serviço móvel de emergência, no caso o SAMU, já dizendo que está com uma parada cardíaca. Bom, e aí eu vou fazer uma análise desse paciente. Nessa análise, a primeira coisa que eu vejo é respiração e pulso simultaneamente. E aí está a grande mudança do BLS para a população em geral e o BLS para profissional de saúde. Porque quando eu vou ensinar
reanimação cardiopulmonar para o leigo, suporte básico de vida para o leigo, a gente não ensina essas pessoas a pegar o pulso, porque elas não estão habituadas a pegar o pulso de ninguém. E elas podem se confundir sentindo o próprio pulso e achando que é o pulso do paciente e ter um atraso nessa reanimação. Mas nós todos, profissionais de saúde, seja os enfermeiros, odontólogos, médicos, seja quem trabalha na área, vai fazer esse diagnóstico, então, da seguinte maneira: o paciente não respira, ou ele está gaspeando, né, ele está ofegante, ele está com a ventilação que não é adequada, você verifica o pulso simultaneamente. Essa verificação ela tem que ser no máximo por 10 segundos. Você não pode perder mais que 10 segundos para fazer essa verificação. Se o paciente apresenta respiração normal e pulso, então esse paciente não está em parada cardiorrespiratória, mas ele está inconsciente. Então você vai continuar cuidando desse paciente, monitorando a respiração dele, olhando o pulso desse paciente e aguardar que o serviço de emergência, um suporte avançado, possa chegar para avaliar esse paciente. Se esse paciente tem uma respiração anormal, mas ele ainda tem pulso, então agora eu tenho que tomar outras providências, porque a respiração dele está anormal e um quadro de hipóxia, né, uma ventilação inadequada pode levar a hipóxia e, consequentemente, a parada cardíaca. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos providenciar ventilação de resgate, só que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, essa ventilação de resgate, ela deve ser feita usando um dispositivo bolsa-máscara, popularmente conhecido como AMBU, e esse dispositivo é adequado que ele tenha nele um filtro EPA, um filtro bacteriológico naquela válvula do AMBU, e que a máscara facial ela esteja completamente selada no paciente para diminuir ao máximo a aerosolização, a difusão de partículas viróticas para o ambiente. Lembrando que, nesse momento aqui, o profissional de saúde tem que estar devidamente paramentado. Né? Ele tem que estar adequado, a forma mais adequada dele estar paramentado é com capote impermeável, propé impermeável, luva, óculos de proteção, máscara N95 ou PFF2 ou superior a essas, e de preferência touca e face shield. Essa seria a forma mais protegida do profissional para fazer essa reanimação. Ele vai fazer uma respiração a cada 5 a 6 segundos, ou seja, 10 a 12 ventilações no AMBU a cada minuto. O serviço de urgência do SAMU, se não foi ativado, tem que lembrar de fazer essa ativação nesse momento. Vai continuar, então, as ventilação de resgates nesse paciente enquanto ele tiver pulso. Caso esse paciente, em algum momento que você está ventilando, ele perca o pulso, ele não tem mais pulso, aí nós vamos então iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que nós vamos mostrar mais adiante nesse algoritmo como deve ser feito. Se possível, se uma possível sobredose de opioide ela for desconfiada, ou seja, algum membro da família, alguma pessoa traz a informação para você durante essa reanimação, que esse paciente é um dependente químico, ele tinha à disposição dele algum tipo de opioide, seja morfina, seja fentanil, alguma medicação que ele usava nesse sentido. Se a instituição tiver disponível a naloxone, né, que é o antagonista ao opioide, e ela com protocolos específicos daquela instituição, se utiliza, porque, obviamente, a partir do momento que eu uso a naloxone num paciente que está deprimido por efeito de opioide, esse paciente, então, vai voltar o drive respiratório normal. Lembrando da nossa última apresentação aqui, é importante vocês sempre lembrar disso, toda vez que vocês tiverem um paciente com a respiração de baixa frequência ou em apneia pelo uso de opioide, que vocês utilizem a naloxone, né, o Narcan, popularmente chamado Narcan, é preciso também lembrar que a meia-vida desse reversor de opioide, ela é sempre mais curta do que a do próprio opioide. Então é preciso usar o Narcan, mas manter a vigilância, porque o efeito do Narcan pode passar,
e esse paciente voltar a deprimir a sua respiração devido ao opioide que ainda está causando efeito sistêmico nesse paciente. Bom, então eu vi duas situações até agora no suporte básico. A respiração está normal e com pulso e a respiração anormal com pulso. E aí tem uma outra situação, sem respiração ou gaspeando, né? E sem pulso, que automaticamente nós vamos agora evoluir para ressuscitação cardiopulmonar, ainda dentro do suporte básico, de vida. Lembrando aos senhores que no suporte básico de vida não tem invasão de via aérea. Então eu não estou falando em intubação, não estou falando em máscara laríngea, não estou falando absolutamente nada disso. O máximo que nós temos aqui é uma ventilação bolsa, máscara facial, porque nós estamos no suporte básico. Lembrando que, em nenhuma hipótese, um paciente suspeito ou confirmado para COVID deve ser ventilado através da manobra boca a boca. Isso é inconcebível para esses pacientes nessa situação. Até lembrando aos senhores que caso alguém seja contaminado numa situação de boca a boca, a infectividade pode ser muito maior do que uma infectividade normal devido à quantidade de carga viral que esse socorrista venha receber. Bom, então vamos agora falar da manobra de reanimação. Como é que eu vou iniciar essa manobra de reanimação? Da seguinte forma, é o mesmo protocolo. São 30 compressões torácicas para 2 ventilações no paciente. Não podemos hiperventilar esse paciente e não podemos negligenciar a importância da massagem cardíaca. Então vão ser 30 compressões e 2 ventilações. Para ventilar, eu vou estar usando o dispositivo bolsa máscara com filtro e ajuste selado, e toda vez que eu for ventilar, a manobra cardíaca tem que parar. Eu não posso correr o risco, ainda mais nesses pacientes, de ventilar junto com a manobra cardíaca, porque a compressão torácica vai fazer com que haja um vazamento do ar expirado pelo paciente, aumentando a contaminação ambiental e aumentando o risco de contágio para o profissional de saúde que está fazendo essa assistência. Nesse momento, eu já posso utilizar o desfibrilador, o DEA, caso ele esteja presente. Lembrando aos senhores que o desfibrilador elétrico automático, o DEA, ele é para ser usado por qualquer pessoa da comunidade. Não precisa ser médico, não precisa ser dentista, não precisa ser enfermeiro. O DEA é para ser usado por qualquer um que esteja treinado para usá-lo. Lembrando que, a partir do momento que as pás do DEA, os adesivos são colados no paciente, na posição indicada nessas pás, e esse paciente e esse aparelho é ligado, a partir do momento, o próprio DEA, ele vai dando orientações do que o socorrista tem que fazer. Ok? Bom, ligado o DEA, se o DEA detector, ele vai fazer uma análise, vai pedir para você parar as compressões cardíacas, você vai parar as compressões, ninguém vai estar encostado no paciente, e o DEA então vai fazer uma avaliação. Se esse ritmo for chocável, é um ritmo que o choque pode resolver, né? O DEA vai falar que é chocado e vai ser dado então o primeiro choque por você, socorrista, a partir do momento que você aplica o choque. Imediatamente após o choque, não importa se o paciente voltou a bater o coração ou não, é retornado à ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque esse é o tempo que o DEA vai pôr uma mensagem de voz novamente, vai pedir que você pare a massagem cardíaca e vai fazer uma análise do ritmo para saber se esse ritmo é chocável ou não. Caso o DEA diga que o ritmo é um ritmo chocável, o mesmo procedimento vai ser feito. Se ele disser que é um ritmo não chocável, nesse momento você tem que avaliar ventilação e pulso. Se o paciente tiver pulso, estiver ventilando normalmente ou estiver se mexendo,
você fica monitorando esse paciente até a chegada do suporte avançado. Por um acaso, o DEA diz que o ritmo não é chocável, então, o paciente, você não está vendo respiração e não está vendo pulso, é porque esse coração está sem atividade elétrica nenhuma. E aí, no caso do ritmo não chocável, você também vai fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar, ou seja, massagem cardíaca, mais as duas ventilações na proporção 30:2, até a chegada do suporte avançado de emergência, ou até que a vítima volte a se movimentar, respirar normalmente ou ter pulso. Então, com isso, a gente encerra aquilo que seria o suporte básico de vida para o paciente, em parada cardiorrespiratória, sendo esse paciente suspeito ou caso confirmado para a Covid-19. Agora nós vamos evoluir para um algoritmo um pouco mais elaborado, que é o algoritmo que trata do suporte avançado de vida. Muitas coisas vão mudar no suporte avançado de vida. Entre elas, agora nós vamos ter que trabalhar com a via aérea definitiva, ou seja, são pacientes que vão ser intubados, porque eu estou no suporte, e a desfibrilação, ela já não se dará, nesse caso, seja num ambiente de um serviço móvel de urgência, de atendimento móvel de urgência avançada, ou seja, num hospital, numa sala de emergência, o desfibrilador nosso agora não vai ser mais um DEA. Nós vamos ter um desfibrilador de funcionamento mais completo, que tem algumas outras funções que podem ser usadas durante uma reanimação. Então, mais uma vez, em se tratando de Covid, eu vou estar limitando o número de pessoas que vai fazer esse procedimento de reanimação cardiopulmonar, sendo que é importante eu considerar na formatação dessa equipe o número suficiente para que essa reanimação também não perca a qualidade por falta de pessoas. A limitação não significa que nós temos que ficar com muito poucas pessoas e tornar essa reanimação perigosa tanto para contágio quanto para exaustão dos profissionais que não vão aplicar uma reanimação de qualidade. E aí eu vou iniciar a RCP. No caso aqui, todo início, você passa pela colocação de oxigênio. O ideal é que a gente tenha a condição, nesse momento, de oferecer oxigênio a essa pessoa de forma segura. Esse oxigênio, ele pode ser fornecido através da bolsa máscara, igual nós fizemos lá, sendo que essa bolsa tem um filtro bacteriológico virótico e, acima de tudo, que a máscara esteja o melhor possível aderida à face do paciente. Esse paciente, ele já deve ser colocado um monitor cardíaco nele antes de qualquer manobra, porque se esse paciente tiver um ritmo chocável já nesse momento, é preconizado que ele já seja chocado antes que qualquer manobra seja feita, porque isso já pode fazer, talvez, que tenha uma reversão e evite todos os outros procedimentos. Colocado o ventilador antes da intubação, mas sendo que a sala de urgência já tem todo o preparo para a intubação, eu vou avaliar se o ritmo é chocável antes de intubar esse doente. Caso o ritmo for um ritmo chocável, ou seja, aquele ritmo conhecido, na grande maioria das vezes, por fibrilação ventricular ou por taquicardia ventricular, ou seja, são ritmos que respondem à terapia elétrica, então nós vamos proceder à desfibrilação nesse paciente. Bom, no momento feito o choque, né? Nesse momento, então, feito o choque, caso eu não tenha agora consciência desse paciente, ventilação, mesmo que o coração desse paciente voltou a bater, eu vou então parar as compressões torácicas para fazer a intubação. Se a intubação atrasar, vou considerar dispositivo supraglótico e até mesmo continuar a ventilação com bolsa, máscara, devidamente
selada, né, e com um filtro bacteriológico virótico nesses pacientes. Bom, vou fazer a minha RCP por 2 minutos, entre um choque e o futuro choque, né, a futura análise de ritmo, e é nesse momento aqui que eu vou priorizar uma via de acesso, seja ela uma via intravenosa, uma punção venosa nesse paciente, ou seja, intraósseo. Observem, senhores, que eu fiz de tudo para evitar, nesse princípio, qualquer outro procedimento antes de fazer o choque elétrico. Porque se eu estou devidamente paramentado, eu já estou com todas as condições para atender essa vítima, e eu coloco a monitorização, coloco as pás do desfibrilador e vejo que é uma fibrilação, eu choco logo. E assim, se eu tiver já um sucesso nisso, obviamente eu estou diminuindo o número de procedimentos ou melhorando as condições para que esses procedimentos sejam feitos de maneira mais adequada, de maneira mais tranquila. Após isso aqui, passado 2 minutos, o ritmo vai ser novamente verificado para saber se ele é chocável ou não. Bom, se esse ritmo for chocável, esse paciente vai receber novo choque e além da terapia elétrica, agora nós vamos continuar com a reanimação cardiopulmonar, ou seja, as compressões cardiopulmonares, e agora vai entrar também a terapia farmacológica. Então, eu vou fazer epinefrina nesse paciente, com intervalos a cada 3 ou 5 minutos, e considerar dispositivo de compressão mecânica, apesar de essa não ser a realidade de mais de 99% das unidades no país, a gente tem um dispositivo de compressão torácica mecânica que possa liberar um socorrista para desenvolver outras funções nesse cenário de parada cardíaca. Depois da epinefrina, o ritmo, vou avaliar ritmo, se ele for chocável, eu vou fazer um novo choque, vou continuar com a minha terapia de medicação, daqui a pouco nós vamos mostrar as doses, e eu vou partir agora para o uso ou da amiodarona ou da lidocaína, e vou começar a pensar, a tratar aquelas causas reversíveis de parada cardíaca, que mais adiante nós vamos ver qual é. Bom, se o ritmo não for chocável, o ritmo não é chocável, nesse primeiro passo aqui, se não há sinais de retorno espontâneo da circulação, então nós vamos para uma outra parte do algoritmo que eu vou mostrar mais adiante. E aqui a mesma coisa, se nessa fase aqui, após a adrenalina, o ritmo continuar não chocável, eu também vou para uma outra parte do algoritmo que eu vou mostrar logo adiante para vocês. Bom, então, vamos pegar agora aquilo que a gente chama do braço direito do algoritmo, né? É que lá desde o princípio, quando eu pus o desfibrilador, eu vi que o ritmo não é chocável. Não é chocável. Então, esse paciente está ou em assistolia, ou ele está naquilo que a gente chama de ASP, que é atividade elétrica sem pulso. Nesse caso, não vai mudar nada essa prioridade de intubação desse paciente, considerando exatamente que é um paciente de COVID, com tudo que nós já discutimos em aulas anteriores, de como se deve dar a intubação desse paciente com COVID, quais os cuidados que nós temos que ter. Bom, dito isso, eu vou fazer então a reanimação cardiopulmonar por 2 minutos, já que esse paciente não é chocável. O acesso venoso ou intraósseo, na impossibilidade de eu ter um acesso venoso, a adrenalina ou epinefrina, né, a cada 3 a 5 minutos, e considerar um dispositivo de compressão mecânica que, como eu já disse aos senhores, nós não temos ele disponível de rotina. Vou analisar o ritmo, se esse ritmo continuar não chocável, eu vou continuar a fazer mais 2 minutos de reanimação e tentar tratar as causas reversíveis. Se o ritmo continuar não chocável, esse paciente não tem sinais, eu vou, então, continuar as manobras de reanimação e, automaticamente, buscando tratar as causas reversíveis de parada cardíaca. Agora, se eu tenho um retorno à circulação espontânea, então, eu vou para os cuidados pós-parada cardíaca desse paciente, monitorização, cuidados e diagnósticos. Bom, se nesse caso aqui, onde lá, primeiramente, o ritmo não era chocável, mas ele passou a ser chocável, nós vamos para o lado esquerdo do algoritmo,
e vamos conduzir com um ritmo chocável. Bom, uma coisa para o sucesso da reanimação desses pacientes que nós temos que estar sempre em mente é uma coisa chamada qualidade da RCP, ou seja, a qualidade da reanimação cardiopulmonar. Poucas coisas têm que ser analisadas na qualidade, mas elas são fundamentais. A partir do momento que você é um socorrista e você observa exatamente esse espaço da qualidade, mesmo que o paciente venha a óbito, você vai ter a certeza que todos os passos foram garantidos da maneira mais eficiente possível. A primeira coisa é, nenhuma compressão cardíaca deve ser feita com menos de 5 centímetros de profundidade e com a frequência abaixo de 100 ou 120 por minuto, e nem acima. Então, nós temos que ter na nossa reanimação uma diminuição da caixa torácica de 5 centímetros, permitir o retorno da caixa torácica para que eu faça um mecanismo de sístole e diástole durante a massagem cardíaca, e a minha frequência cardíaca tem que ser de 100 a 120 vezes por minuto. Abaixo de 100, eu não vou garantir um bom débito a esse paciente, a manobra não é efetiva, e acima de 120, eu não vou permitir que o sangue retorne para dentro do coração. Com isso, eu não vou conseguir garantir débito cardíaco também. É como se esse coração estivesse batendo vazio. Ou seja, eu não vou promover circulação sanguínea, principalmente para o cérebro, que é onde eu quero manter o fluxo e a oxigenação. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é minimizar interrupções. Quando eu vou fazer o diagnóstico, lembra lá do suporte básico, eu vou gastar 10 segundos. Então, eu não tenho que ficar parando a manobra cardíaca para ver se tem pulso, para ver se está ventilando, para ver se o paciente está reagindo ou não. Para isso, tem um tempo. E esse tempo ele vai ser ditado a cada 2 minutos pela análise do próprio desfibrilador, do próprio monitor, que vai falar qual o ritmo cardíaco do paciente naquele momento. Se ele vai precisar de uma terapia elétrica, do choque, ou não. Então, isso tem um tempo, eu não tenho que ficar parando. E é importante que, na troca do socorrista, isso também seja feito de maneira muito alinhada. De maneira que eu estou fazendo a massagem cardíaca, eu estou ficando cansado e vai entrar outro socorrista no meu lugar. Ele não tem que entrar no lugar aonde eu estou. Se eu estou do lado esquerdo do paciente, esse socorrista ele tem que se colocar do lado direito, para que no momento que eu retire a minha mão, ele já coloque imediatamente a mão dele e comece as manobras cardíacas. Então, minimizar as interrupções. A outra situação é evitar ventilação excessiva. Nós sabemos que, de uma forma geral, o que garante uma maior sobrevida nos pacientes em parada cardíaca é a massagem cardíaca efetiva. Então, a oxigenação desse paciente, lá no suporte básico, a gente respeitava aquela relação de 30:2, certo? Então, para cada 30 compressões, eu parava a compressão e ventilava o paciente. A partir do momento que eu estou no suporte avançado e o paciente já está entubado, eu não tenho que ter essa relação. Mas eu tenho que lembrar que o número de vezes que eu vou ventilar é o mesmo. Ou seja, eu não preciso parar a compressão para ventilar, o outro colega vai estar ventilando, mas ele vai fazer de 10 a 12 ventilações por minuto. Ele não é porque o paciente está entubado que ele vai hiperventilar esse paciente, aumentando o volume pulmonar e diminuindo ainda mais o retorno venoso, e ao invés de ajudar, me atrapalhando na reanimação cardiopulmonar desse paciente. Trocar o reanimador a cada 2 minutos ou a cada 5 minutos é muito importante para evitar fadiga e conseguir fazer com que a qualidade dessa reanimação seja mantida. Ou seja, com uma compressão de 5 centímetros do tórax numa frequência de 100 a 120. Quem lida com isso, quem faz massagem cardíaca, sabe o tanto que é cansativo uma reanimação cardiopulmonar. Se a via aérea estiver avançada, essa relação compressão-ventilação de 30:2 não vale. Essa só vale se o paciente não estiver entubado. Com o paciente entubado,
eu não preciso manter a relação. Agora, sem via aérea avançada, eu tenho que parar a massagem cardíaca, ventilar 2 vezes, voltar à massagem cardíaca. Com o tubo, eu vou fazer de 10 a 12 ventilações de maneira independente da massagem cardíaca. E aí eu vou fazer uma avaliação agora quantitativa da forma de onda de capnógrafo, pessoal. O que é isso? Nas unidades de emergência eu tenho um dispositivo que é colocado próximo ao tubo, que é a capnografia. Ele vai medir exatamente o CO2 exalado. Esse CO2 exalado, ele, para eu garantir que eu estou tendo uma boa reanimação cardíaca, que a minha manobra está sendo efetiva, ele tem que estar acima de 10 milímetros de Hg. Toda vez que o EtCO2, ou CO2 exalado, ele estiver abaixo de 10, eu preciso melhorar a minha manobra cardíaca. Eu preciso melhorar a força de compressão, porque provavelmente eu não estou abaixando e levantando o tórax naquele intervalo de 5 centímetros, e provavelmente a minha frequência está inadequada. Ou ela está abaixo de 100, ou ela está acima de 120. Então eu preciso garantir um EtCO2 acima de 10 milímetros de Hg. E caso já esteja instalado uma pressão intra-arterial, um catéter de artéria radial ou outra artéria para monitorização, na fase de relaxamento, essa pressão ela tem que estar abaixo de 20. Ou seja, por que ela tem que estar abaixo de 20? Ela tem que garantir, para que eu tenha garantia que esse retorno venoso ele está acontecendo. Bom, e quanto ao choque? Eu disse a vocês que no suporte de vida avançado, eu não trabalho com DEA. Eu trabalho com aquele desfibrilador hospitalar, que tem várias outras funções. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente hoje, a maioria dos aparelhos são bifásicos. Então a recomendação do fabricante é que o meu primeiro choque seja de 120 a 200 joules. Se desconhecido, se eu não sei, eu faço o choque máximo possível nesses pacientes. Segunda e subsequente dose deve ser equivalente, ou doses maiores podem ser consideradas. Geralmente, a dose considerada de uma maneira geral fica em torno de 200 joules no bifásico. Os aparelhos monofásicos, eles estão praticamente em desuso, mas quando ainda presentes, o choque tem que ser dado a 360 joules, o primeiro choque, e assim o choque de manutenção. Seguindo, então, nós vamos falar agora da via aérea avançada. Eu vou minimizar a desconexão do circuito fechado, porque a ideia é, depois do paciente entubado, se eu coloquei ele no ambu, é não mais desconectar esse ambu, porque toda vez que eu fizer uma desconexão, eu corro o risco de fazer uma aerosolização virótica e fazer uma maior contaminação do ambiente por esse vírus. Se eu estou no ambu e agora eu vou passar para o ventilador, o que é aconselhável fazer? Antes de desconectar o ambu do tubo, se coloca uma pinça no tubo. Você fecha o tubo, desconecta o ambu, conecta o ventilador, solta a pinça e põe o paciente para ventilar no ventilador agora. Então é sempre importante, vou desconectar o tubo, vou desconectar o sistema de ventilação do tubo, eu tenho que pinçar esse tubo para que evite, então, que o paciente elimine uma carga virótica muito grande no ambiente. Bom, lembrando que, para a gente garantir o sucesso na intubação, é fundamental, principalmente para a intubação, seja o profissional mais experiente. Nós acompanhamos as experiências no mundo todo. A grande parte dos profissionais que se contaminaram nesse ato eram profissionais de baixíssima experiência nesse fato. Então, uma coisa muito temerária nas pandemias, né, são profissionais médicos muito jovens, ainda com pouco tempo de experiência, com poucas intubações feitas, ou às vezes colegas já de grande experiência na medicina, já médico muitos anos, mas que não têm a prática diária da intubação, e aí eles vão fazer essa intubação e acabam, de certa forma, se contaminando. Então, priorizar o profissional mais experiente.
Considerar o uso do videolaringoscópio. Mais uma vez, eu queria frisar que o videolaringoscópio não é para mãos inexperientes. Numa pessoa inexperiente, o videolaringo ele é mais difícil de intubar um paciente com ele do que a intubação que você aprendeu a fazer mesmo no banco de faculdade com o laringoscópio normal, porque existe uma certa habilidade, exige uma curva de treinamento, mas para um profissional experiente em via aérea, se ele tiver um videolaringoscópio, isso pode tornar, assim, a intubação mais segura para esse profissional, para o profissional. No caso de eu não conseguir uma via aérea avançada com tubo, eu posso abrir mão de um dispositivo supraglótico, a máscara laríngea, lembrando que ela não é 100% segura. Toda vez que eu ventilar o paciente, parte do ar expirado por esse paciente, contaminado de vírus, ele vai vazar ao redor dessa máscara lá na orofaringe e vai estar, de certa forma, contaminando o ambiente. Como é que eu faço para evitar isso? Se eu estou ventilando esse paciente com uma máscara laríngea, e eu sei que vai ter esse vazamento, então aquele colega que está na ventilação, é ideal que ele cubra todo o rosto do paciente com plástico, um saco plástico grosso, né? E só tire esse plástico a partir do momento que o conduto da máscara esteja clampeado e assim se proceda para tirar e colocar num ventilador e etc., ou tentar uma intubação através de um profissional mais experiente. Olhar a forma da onda da capnografia e da capnografia para confirmar a intubação e posicionamento do tubo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Lembra que todos vocês, qualquer um de nós que for fazer a reanimação, nós vamos estar com óculos, máscara N95, face shield, touca, todo paramentado. Então, nesses pacientes, nós não vamos confirmar intubação traqueal utilizando estetoscópio. O que nós vamos olhar nesses pacientes para saber se eles estão entubados? Primeiro, a visão do tórax. Ver se o tórax está expandindo adequadamente bilateralmente. E a outra coisa, se eu estou tendo CO2 expirado. Ou seja, se o capnógrafo está mostrando uma curva de capnografia que esse paciente está devidamente entubado. Não é adequado o uso de estetoscópio, porque no momento que você vai colocar o estetoscópio em você, pode que esse esteto esbarre ou no seu óculos, ou no face shield, ou na máscara, que estão contaminados, e aí você consegue levar o vírus para dentro do seu ouvido e se contaminar através do uso do estetoscópio. Então não é adequado. O adequado é a visão do tórax e o uso da capnografia. Bom, uma vez instalada a via aérea avançada, você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 ventilações por minuto, junto com as compressões torácicas. Terapia farmacológica. Epinefrina, que é o que está no protocolo, adrenalina, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. No caso, já depois, naquele terceiro choque, depois que eu já fiz efedrina, foi analisado, o ritmo era chocável, eu vou então fazer agora o uso da amildarona, na dose de 300 miligramas em bolos, e vou repetir, vou fazer uma segunda dose de 150 miligramas de amildarona futuramente, caso eu não tenha sucesso. Caso eu não use a amildarona e vá utilizar a lidocaína, que é um anestésico local, é fundamental verificar o frasco e ver que essa lidocaína ela não tem vasoconstrictor, para que eu não faça uma sobredose de adrenalina nesse paciente. Então eu utilizo a lidocaína sem vasoconstrictor. Vou fazer na dose de 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso e a segunda dose de 0,5 a 0,75, que é exatamente a metade da dose inicial, assim como o exemplo da amildarona. Bom, após o retorno da circulação espontânea, tivemos sucesso na nossa reanimação e o paciente voltou a ter uma circulação espontânea. Então eu tenho pulso, pressão arterial, vou manter isso constantemente monitorado. Vou ter agora um aumento abrupto e sustentado da capnografia, aquela capnografia que durante a reanimação você queria manter ela acima de 10 milímetros de Hg. Agora nós vamos ver que imediatamente o monitor mostra ela acima de 40 milímetros de Hg. E a curva de pressão intraarterial espontânea aparecendo no monitor.
Bom, e talvez agora um dos slides mais interessantes desse momento, que é o seguinte: o que são causas reversíveis geralmente numa parada cardíaca e aquilo que eu posso tentar tratar agora na minha sala de emergência para estabilizar esse paciente? Então, é aquela velha história, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar, dos 5Hs e dos 5Ts. Eu marquei com seta vermelha aquilo que é mais comum de acontecer como causa, motivo de parada cardíaca na Covid-19. Mas vamos agora passar então os 5Hs e os 5Ts. Então, por que um paciente para causas que eu consigo reverter? Hipovolemia, o paciente perdeu uma grande quantidade de sangue. Ele para por hipóxia, falta de oxigênio. Ele para por excesso de hidrogênio, ou seja, ele está em acidose, e aí ele faz uma parada. Ele para por hipo ou hipercalemia. Ele para por hipotermia, quando a temperatura do corpo abaixa de maneira muito significativa. E os T's? Ele pode parar por uma tensão torácica. O que seria isso? Um pneumotórax. O paciente tem um trauma, fez um pneumotórax espontâneo, um pneumotórax muito grande, comprime os pulmões e ele não consegue respirar. Isso é um pneumotórax. Pelo tamponamento cardíaco, ou seja, entre o pericárdio e o coração, você tem um acúmulo de líquido ou de sangue, e esse coração, então, ele fica abafado ali dentro do pericárdio, do saco pericárdio, ele não consegue bater. Eu tenho um tamponamento cardíaco. Isso também é causa reversível de parada cardíaca. Toxinas, drogas, medicações que a pessoa pode ter usado, se intoxicado, trombose pulmonar e a trombose coronariana. E por que eu destaquei no COVID com essa seta? Porque os pacientes que chegam e evoluem para a parada, geralmente eles estão em hipóxia. Ou seja, a saturação na oximetria de pulso desses pacientes frequentemente está abaixo de 85%. Se eles estão em hipóxia, se eles não estão conseguindo colocar o oxigênio para dentro, dificilmente eles estão jogando CO2 para fora. Se eu retenho CO2 no meu organismo, então eu tenho pacientes acidóticos, pacientes que estão em acidose respiratória. Bom, a trombose pulmonar, porque os estudos que foram sendo publicados de março até hoje mostram que a doença causada pelo novo coronavírus, ela é uma doença trombótica. Ela leva a uma vasta trombose de capilares pulmonares. Então, a trombose pulmonar pode sim vir a ser uma causa reversível nesse paciente que eu estou tentando estabilizar. E, obviamente, a trombose coronariana, que seria um infarto agudo do miocárdio, que estaria causando essa parada cardíaca, porque um paciente que está com uma doença pulmonar, uma doença onde a realização PF está comprometida, ou seja, é um paciente que está em hipóxia, e ele já era cardiopata, ele já tinha uma doença coronariana importante, esse paciente pode evoluir, então, para um infarto do miocárdio nesse momento e ser uma também das nossas causas possíveis de reverter durante uma reanimação cardiopulmonar. Então, relembrando vocês novamente sobre a qualidade da RCP, então, se eu tenho que falar para alguém que está lá na minha casa, teve uma parada cardíaca distante, alguém me liga e eu sou um profissional da saúde, a orientação que eu faço para essa pessoa, eu não vou conseguir dar essa aula para ele por telefone. Eu vou chamar ajuda, eu vou tomar as atividades, mas para quem está do lado da vítima em casa, é fazer compressões torácicas de maneira forte e rápida. Então, para o leigo, que não é médico, ou que não é de nenhuma outra área da saúde, você tem que orientar ele, comprima o centro do peito de maneira forte e rápida. Bom, e para nós que conhecemos como fazer a reanimação, eu vou manter então a frequência mínima de 100 e máxima de 120 por minuto. Eu vou abaixar o tórax de 5 a 6 centímetros, não mais que 6 centímetros. Eu vou permitir que o tórax retorne a cada compressão que eu faço, então o movimento do tórax é de ida e volta. Eu vou minimizar as interrupções,
entre as compressões, não vou ficar parando toda hora. Não vou ventilar excessivamente esse paciente, vou trocar os reanimadores, quem está fazendo massagem, a cada 2 a 5 minutos, para que o cansaço não leve a uma perda de qualidade dessa reanimação cardiopulmonar. E sem via aérea avançada, eu vou ficar, se eu estiver ventilando esse paciente ainda dentro do hospital através do AMBU, porque eu não consegui entubar, por exemplo, eu vou manter a relação de 30:2, 30 compressões e 2 ventilações. Lembrando que toda vez que eu for ventilar, eu tenho que parar de comprimir e manter o tempo todo, a bolsa máscara selada, de preferência com filtro bacteriológico para evitar a contaminação ambiente e dos reanimadores. Bom, todo o nosso dispositivo, toda a nossa apresentação, ela está baseada nas últimas diretrizes da American Heart Association, tanto para o ACLS quanto para o BLS, publicadas em abril agora de 2020, já dentro da pandemia. São páginas interessantes de vocês consultarem, porque para quem está aqui hoje nessa sala, nosso foco era o paciente adulto, mas lida com pediatria, então lá também está disponíveis os protocolos, os algoritmos para reanimação básica e avançada também a nível de pediatria. Obviamente, não foi o objetivo dessa aula fazer a parte pediátrica, porque a nossa instituição tem uma equipe de pediatras extremamente qualificadas e eu tenho certeza que muito em breve, se já não foi feito, a Telesaúde estará fazendo algo específico também na reanimação em pediatria. Deixo o meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, mas também pelo portal da Telesaúde